Vamos para os detalhes com o nosso colega repórter Leonardo Martins. Os juízes devem evitar dar opiniões sobre temas que levantam dúvidas sobre a imparcialidade deles nas redes sociais. Essa é a decisão do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, aprovada em uma votação interna nesta terça-feira. A resolução também proíbe que juízes elogiem ou critiquem políticos e que usem o logo institucional nas redes. A versão mais votada da regra foi a do ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Para ele, os juízes devem manter o decoro e evitar excesso de exposição e autopromoção. Toffoli ressaltou que a decisão irá pacificar a situação dos magistrados nas plataformas. Mas, ao fim e ao cabo, nós veremos que esse normativo, dando balizas, que evidentemente sempre poderão ser atualizadas e aperfeiçoadas, vai trazer tranquilidade para a livre manifestação de pensamento e para a livre expressão dos magistrados nas redes sociais. A proposta do presidente do STF foi acompanhada por 6 conselheiros, enquanto 2 optaram pela não alteração da regra. Outros 3 integrantes rejeitaram a posição de Toffoli. O voto divergente foi apresentado por Luciano Frota, juiz do trabalho da 3ª Vara de Brasília. Para ele, a Constituição veda qualquer tipo de censura e a lei da magistratura já traz regras necessárias para conter os juízes nas redes sociais. Bom, vamos lá, já gera uma discussão, como eu falei no início aqui, é polêmica à vista, né? Vamos lá, Adriles, tem método no modo de agir... Opa, pensei que já foi. Conta pra gente o que você acha dessa resolução, se você concorda com ela, você que é um liberal radical, digamos assim. Né? Tem método. A pergunta foi fora de hora, mas foi legítima. Tem método de censura de liberdade de expressão. Olha, já há uma cultura que impõe um princípio de discrição. Discrição essa que não é exatamente obedecida pelo próprio Dias Toffoli. Ele é um exercício vivo de autopromoção, do que é de pior na magistratura. Mas eu acho que isso esbarra realmente na liberdade de expressão. Para além do cargo, um juiz é uma pessoa que tem direito à opinião, que tem opiniões, que tem percepções de mundo, e essas percepções de mundo e essas opiniões vão claramente incidir nas suas decisões, nas suas magistraturas. Claro, você tem que ter um tipo de princípio de discrição, mas você legislar em cima de um princípio de discrição é completamente estabelecer uma censura à liberdade de expressão do juiz. Isso me lembra exatamente também uma coisa próxima a nós, Edgar, a liberdade de opinião dentro dos meios na nossa querida mídia. A gente já falou aqui que nos Estados Unidos e na França alguns jornais se pautam, dão editoriais falando em que posição sócio-ideológica política que elas estão. E aqui a gente sabe, a gente tem esse suposto isentismo, como o Brasil 247, a gente sabe todo mundo o que eles pensam, a Folha de São Paulo ou o Estadão, e se colocar que um juiz, para além da sua função, ficar proibido de omitir opiniões, por exemplo, racistas, como prevê o projeto, misóginas, antissemita ou coisas do tipo, é chover no molhado. Ninguém pode emitir opiniões racistas, antissemitas. Mas tem coisas ambíguas que eu anotei aqui. Por exemplo, quanto à vedação acerca da manifestação política, que eu já acho um absurdo, eu acho que o juiz pode se colocar politicamente, pode ser candidato a um cargo público se ele quiser. A norma destaca que a vedação não abrange manifestações, olhe bem a ambiguidade, sobre projetos e programas de governo, processo legislativo e outras questões de interesse público do judiciário ou da carreira. Olha, isso é o mesmo. Se você elogia um projeto de um ministro, um projeto de um congresso, um projeto de um presidente, você está subliminarmente, aliás, explicitamente elogiando um presidente, um governador, um governante ou um legislador. Eu acho que isso incide em absoluta censura. Eu acho que é uma coisa muito estranha. Os próprios ministros do STF emitem opiniões sobre julgamentos, sobre princípios políticos, sobre deturpações, sobre o seu caráter. Se o próprio STF é um exemplo de um juiz que não é discreto, o que você vai dizer sobre as outras instâncias do judiciário, meu Deus? Olha, eu discordo de você, Adriles. Não acho que isso seja uma coisa para ser colocada em questão quando você traz aí a mídia. Independentemente de você ter uma linha editorial nas
empresas, nas redações, nas editorias ali de veículos de comunicação que tratam de política, isso é uma escolha dentro de um perfil daquele veículo específico. A nossa opinião individual, aí, como personagens da mídia, eu acho que ela vem antes, porque às vezes a minha opinião nem sempre é de acordo com o editorial, a linha editorial do veículo que você trabalha. Isso é parte do processo democrático. Mas eu não vou julgar ninguém. Eu não vou decidir pela vida de ninguém. Não vou decidir se alguém vai preso ou se alguém vai permanecer solto. Eu acho que, na minha modesta visão, o juiz que vai julgar, que vai decidir sobre o destino das pessoas, ele tem que se abster e não se render a essa vaidade contemporânea de mídia social. Se ele quiser tratar de assuntos outros, falar, olha, eu além do meu trabalho no Superior Tribunal Federal, que eu adoro orquídeas, olha meu orquidário. Que beleza, meu orquidário. Olha, meu netinho nasceu, eu tô muito feliz. Agora, um juiz que vai estar sob a batuta dele ali, uma decisão que pode privar uma liberdade, não pode se render a essa exposição vaidosa nas mídias sociais. Eu acho que há um conflito de interesse aí nesse caso. Eu tenho dúvidas, Edgar. O que você acha, Fefi? O que você acha? Também concorde com a Adriles. Não, porque eu tenho dúvidas quanto aos dois lados. Mas só um adendo aqui. Tudo fica na conta da tal liberdade de expressão. Muito subjetivo. Ora, se a pessoa escolheu como ofício julgar, ser um juiz, um magistrado, ele tem que saber que parte daquele ofício tem uma dose de discrição. Mas a discrição, legislar em cima da discrição é impossível, é cercear a liberdade de expressão. O que eu tô pensando aqui, e essa é a minha... Eu não tenho uma opinião formada sobre o assunto que eu tô formulando à medida que vocês estão falando, mas aí o que eu queria dizer aqui é que todo juiz é um ser humano. Sendo um ser humano, ele está imbuído de ideologia e opinião. Então, eu não sei se é melhor que a gente permita que esses juízes continuem postando na internet para que a gente saiba, inclusive, que eles estão ideologicamente comprometidos, como é o caso, inclusive, de certa magistrada que queria fuzilar gays num paredão, como a gente já viu, ou como era o caso de magistrada que, enfim, já falou coisas sobre alguns determinados candidatos, ou se a gente esconde isso, com essa lei, a gente esconde isso e não vê que determinados juízes estão comprometidos eticamente. Fefito, você está concordando integralmente comigo. Porque querendo Lamento ou não... dizer. Não, mas aí que bom que eu tô concordando nesse ponto. Porque querendo ou não, a gente acaba descobrindo um comprometimento ético. Já, por outro lado, eu acho que você partir de um princípio de que o juiz é isento na aparência, dá uma falsa aparência de que o julgamento vai ser justo. Exatamente. Então... eu tendo a achar que é melhor a gente deixar a desgraça solta nesse sentido. Ver não é desgraça, ver com ideologias com claras, quem a gente está conversando e quem está lidando. Só um ponto. E entender que a justiça está comprometida. Para concluir, a mídia julga sim. A mídia condena as pessoas exatamente pela opinião pública. É uma velha discussão essa que você coloca. Mas não bota na prisão. E é muito interessante sobre a subjetividade e a objetividade. Para além do seu julgamento pessoal, das suas opiniões pessoais, você tem que estabelecer uma percepção dos fatos, das circunstâncias, da realidade. E às vezes essa realidade, essas circunstâncias, pode até remoldar a sua opinião. Isso quer dizer tanto a jornalista quanto a um juiz. Mas eu quero, como o Feito bem disse, quando ele concordou muito bem comigo, é saber com quem eu estou falando, quem é o juiz que está julgando, quem é o jornalista que está comentando a opinião. Você cercear essa liberdade de expressão é exatamente estabelecer um tipo de censura. E saber com quem você está lidando é a melhor coisa que existe numa democracia. Eu entendo super de onde vem isso que você falou, Edgar, mas acho que é um outro questionamento. Mas, Fefito, você dá um exemplo pontual de uma coisa que pode ser resvalado em uma ilegalidade, um crime até, de juízes que se manifestam com relação ao seu ideal político. Então, eu não quero ser ingênuo e nem fazer crer que um juiz não vai ter na sua intimidade, na hora de desferir não existe a neutralidade absoluta. Na tua intimidade, decidir de acordo com os seus ideais, a sua visão de mundo, até o seu viés político. Isso está na intimidade. Mas quando você publiciza isso, quando você torna público uma coisa, você gera automaticamente um comprometimento de conflito de interesse na tua decisão. A tua decisão, na minha opinião, vem manchada pelo que você já se expôs anteriormente nas tais mídias sociais. A própria matéria já tem uma legislação a respeito que orienta uma descrição. Você fazer isso como norma, como lei, isso vai cercear a opinião de alguma forma. Também entendo isso que você falou, porque se um juiz se posiciona
posiciona claramente sobre um caso que ainda está em julgamento, Ué? ou comemora a prisão de algum político, Ou esse é o etc., problema. ele Esse é o claramente exagero. influencia pessoas de sua comarca. Porque Esse é o o juiz exagero. é uma figura de muito respeito. Gente, a gente falou, muito a exemplo. gente falou Claro. muito aqui, Faz muito sentido. a partir do advento da tal TV Justiça, eles viraram estrelas do Sim, Olimpo. faz todo E eles sentido são também. personagens da televisão. Você assiste tudo aquilo que acontece ali. E essa Isso foi exposição. bom ou foi ruim? Então, essa exposição, Eu acho que foi boa. na minha visão, nem sempre é boa. É bom você acompanhar tudo que está acontecendo, né? Mas é uma transparência. Eu acho que quanto mais transparência, melhor. Eu acho que privacidade é uma coisa do século XIX. Isso para juiz, vida sexual, vida social, vida política. Eu quero saber o que todo mundo pensa a fundo. E no plenário ali, do Congresso ali, né, do STF, é uma coisa, porque eles ali estão com a toga oficialmente. Quando o cara tá em casa, de bermudão, chinelo, com a perna pra cima, tuitando a torta direita baseada numa vaidade, expondo suas preferências e ideais, eu acho que causa um conflito de mas interesse. a vaidade é inarredável à condição É, humana, não sim. adianta. Mas É eles muito têm que melhor ser você ver, é muito melhor você ver a vaidade exposta de um juiz que às vezes é equivocada, que você achar que ele é um cara discreto, como você bem disse, ficar dentro da sua casa e fingindo um comedimento que ele não tem, desferindo julgamentos parciais ou subjetivos ou ideologizados que não se coadunam à sua postura eventualmente parcialmente discreta. Eu acho que tem que ser discretinho na intimidade. Pode pintar sua unha de base, pode fazer uma escova no cabelo, mas no escurinho do cinema.